caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR com a prova de Richmond, Campeonato Sul Brasileiro de Kart no Velopark. Uma entrevista com o bicampeão da Stock Car, Juliano Lossaco, e o segmento de arrancadas. Mas começamos falando de NASCAR. Na prova de Richmond, dobradinha de Joe Gibbs, Buschinho na primeira posição, Denny Hamlin foi segundo, Kasey Kahne terminou em terceiro, na quarta posição ficou o David Reagan e na quinta posição Cal Edwards. Paz e amor, é isso, paz e amor? Duas vitórias de Kyle Busch até agora essa temporada. Conseguiu, mas a vitória foi de Joe Gibbs. Não importa quem ficou na frente, claro. Kyle Busch, Quando por acaso. Não gosta, não por vence acaso. A vitória de outro. Tá certo. Agora foi uma corrida, na minha opinião, Sérgio, uma corrida que deixou a desejar. Depois de 2 semanas atrás, aquele final emocionante de Talladega, foi um domínio ou do Denny Hamlin ou do Kyle Busch, sempre na frente, não tivemos uma briga pelo primeiro lugar. É como os torcedores que torcem pelo Internacional, que está sempre vencendo títulos, estão felizes e os demais não conseguem vibrar com a competição. Vitória é vitória. Você pode tentar tirar o valor como quiser. Foi uma prova dominante do Kyle Busch, de fato, do Denny Hamlin. Nesse ponto foi. Agora acho que teve momentos emocionantes. Teve aquele acidente, infelizmente, o maior prejudicado foi o Jeff Gordon com o acidente. Aquilo foi bom. Mas foi um momento interessante. E depois daquilo, e não sei se você notou a entrevista do Jeff Gordon, ele falou assim: eu não gostaria de estar naquela posição na pista, mas a tática é diferente de paradas. Então eu acho que isso veio o interesse. No final, a gente não sabia se Kyle Busch e Denny Hamlin teriam combustível para chegar. David Reagan veio muito forte, conseguiu chegar entre os 5 primeiros. Cal Edwards também forte, os dois claramente com combustível. Então acho que isso deu uma emoção no final, embora o Kyle Busch tenha chegado tranquilo na frente, o Denny Hamlin tranquilo na segunda, mas acho que teve alguns momentos de emoção por causa das diferentes táticas de parada nos boxes. E também a emoção também entre o Ryan Newman e o Paulo Montoya. Depois o colombiano fugou, foi embora, fugiu do Ryan Newman. Evitou o contato, evitou a briga. Eu acho que você tem que pensar na paz e no amor, Roberto. Agora, não, mas foi interessante. De qualquer maneira, eu acho o seguinte, eu falo, para mim o maior problema do Montoya é a parte psicológica dele. E uma briga desnecessária com o Ryan Newman. Para começar, que para mim o erro foi dele no primeiro contato. Totalmente. Mas mesmo que não tenha sido, ele começou a prova perigando ali entre os 10 primeiros, tá? Numa posição tênue. E terminou a prova fora dos 10 primeiros. A gente ainda vai falar da classificação, mas para quem então é uma briga que você tem que ser frio. Qual o objetivo? Ficar entre os 10 primeiros. O cara deu toque nele, que tenha dado, o cara está se mantendo na pista, vamos trabalhar para se manter e não para dizer assim, eu bati em você e aí, fico de fora. E todas as brigas do Montoya até agora na NASCAR foram desnecessárias, foram brigas ou lá atrás, durante a corrida, ou com pilotos que não tinham porquê. Ano passado ele teve com o Jeff Gordon, não adiantou nada, só ele saiu prejudicado. Agora, voltando à prova, Roberto, gostaria de dar destaques para Jimmie Johnson e Tony Stewart. Principalmente Jimmie Johnson é impressionante. Ele andou lá atrás, não foi bem durante todo o fim de semana. Tony Stewart também lá atrás, mas pouco a pouco a equipe de cada um deles foi trabalhando e no final os dois entre os 10 primeiros. Um resultado excepcional para os dois, considerando o potencial, o dia para eles que não tinham um carro bom e chegaram entre os 10 primeiros. Os dois sólidos entre os 10 primeiros, vamos dar uma olhada na lista agora. Cal Edwards continua na primeira posição, Jimmie Johnson é o segundo, Kyle Busch agora assume a terceira posição, Dale Jr. cai para a quarta e o meu favorito para a temporada na quinta posição, Kevin Harvick e Montoya, com a confusão, fugiu e saiu da lista dos 10 primeiros. Saiu e o Tony Stewart entrou para a lista dos 10 primeiros com um bom resultado, ele que estava fora, em tese, foi bastante interessante. Eu acho que não me preocupa o Dale Earnhardt Jr. ter ficado para trás, acho que foi naquela tática final, ele está tendo uma boa temporada, eu acho que os fãs do Júnior podem, por enquanto, ficar tranquilos, embora, para mim, eu estava dando uma olhada na lista dos 10 primeiros, Roberto, ele parece mais frágil ali, embora esteja na quarta posição, que só tem peso pesado ali naqueles 10 primeiros. É difícil alguém sair dali. Eu estava notando isso, se a briga começa a aumentar ali para ficar entre os 20 primeiros, porque na realidade, bom, 11º talvez faça até diferença, mas 12º, considerando que o Jeff Gordon já tem uma vitória, não adianta muito, mas aquela briga para ficar entre os 20 primeiros, mas se ficar fora dos 20 primeiros está ferrado. O Jeff Gordon. Mas aquela briga está aumentando e está tudo embolado depois dessa prova. Então está ficando interessante o campeonato. Eu falei, Sérgio, durante a transmissão, daqui umas 5 corridas vai ser o desespero ali, entre o 11º colocado ao 20º por vitórias, porque não tem mais, como você falou,
aqueles 10 primeiros são pilotos de peso. Eu não vejo nenhum ali começar a patinar e sair da lista dos 10 primeiros, e os outros vão ter que começar a brigar por vitórias, senão acabou o chase para eles. Eu tendo a concordar com você. Eu acho que um ou outro ali ainda pode sair, mas dos 10 primeiros que estão no momento, eu diria que 8 vão para o chase. Mas eu diria com certeza, eu aposto aqui, 8 vão para o chase. Mas a gente nunca sabe, de repente, como o Denny Hamlin não foi bem no início, o Jeff Gordon está tendo altos e baixos, ele estava correndo bem, o Jeff Gordon, justiça seja feita, ele estava correndo bem nessa prova do último domingo, mas teve um acidente. Mas são altos e baixos. Então eu acho que o mesmo pode acontecer com 2 dos pilotos entre os 10 primeiros, mas estatisticamente não mais do que isso. Muito bem, vamos agora acompanhar o segmento do Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. A história de Tony Bianco começa como tantas outras histórias de imigrantes italianos que vieram ao Brasil buscar melhores oportunidades. Deus, para mim, ele me deu, acho, uma coisa muito bonita na vida. Para mim, acho que nada é difícil de fazer alguma coisa. Meu pai, o único ensinamento que ele me deu, ele falou: filho, você é de vencer na vida. E a única coisa que tentei de fazer na minha vida é de vencer. Estou tentando até hoje, é de vencer, mas eu venci. Venci com o meu trabalho, com o meu esforço e com a minha boa vontade que eu tenho até hoje. Graças a Deus, com meus 79 anos de idade que eu tenho uma força de viver, que eu quero viver muitos anos ainda, se Deus me dá essa força que eu tenho até hoje. Depois de desembarcar em Santos, em pleno carnaval, o jovem Bianco, assustado, quis voltar para o navio que seguiria a Buenos Aires. Mas como não tinha dinheiro suficiente para o restante da passagem, o capitão do barco fez com que ele ficasse mesmo aqui no Brasil. Sorte nossa! Depois de passar por várias aventuras e desventuras, Bianco começou a entender o dom que tinha. Eu não sei nem eu comecei, vamos dizer, a primeira carroceria mesmo, feita em alumínio, que eu não sabia nem soldar. Eu fiz ela na oficina Losaco, primeira carroceria de alumínio. Bati a carroceria inteirinha, no martelo bati ela, fiz a carroceria, mas não sabia soldar alumínio. Ninguém me ensinou a soldar alumínio. Aí o Vitor Losaco um dia, ele falou: Tony, você tem que aprender a soldar alumínio. Eu falei: seu Vitor, não tem jeito. Eu falei: puta, a gente pega o maçarico na mão, faz cada furo que não tem tamanho. Ele falou: olha, eu soldar. O seu Vitor Losaco, ele falou para mim: Tony, eu vou soldar. Vou mostrar para você como se solda alumínio. Falei: tá bom, seu Vitor. Ele falou: pega um óculos também, você coloca o óculos e vê como é que eu faço. Puta, o Vitor Losaco, ele fazia cada furo, o cara desse tamanho. Também ele não sabia, coitado. Mas ele tentou de me dar coragem, a mim, para ver se eu aprendesse como que se pega o maçarico e como que o alumínio funde. Através dele, que eu aprendi tudo, mais ou menos, que eu sei na minha vida, aprendi através do seu Vitor Losaco e para soldar através do Nicola Losaco, os dois irmãos. Após o intervalo, o Campeonato Sul Brasileiro de Kart.